Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos sempre aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar com o roteiro que nos foi ensinado pela espiritualidade, que está impresso em muitos evangelhos, muitas edições do Evangelho segundo o Espiritismo traz esse roteiro, que é muito simples. Basta uma prece inicial, a leitura de um trecho ou do Evangelho, ou do Novo Testamento, ou daquela obra que você tem em casa e que te remete à palavra de Jesus, tecer alguns comentários, fazer uma prece final. E é isso, 20 minutinhos, meia hora, e a gente está trazendo mais luz para o nosso lar. Então vamos dar início ao nosso evangelho essa noite. Vou trazer da nossa casa, do Evangelho Rede Vivo, né, que vem lá de Mafra, aqui de Santa Catarina, e frequenta a Casa Espírita Vicente de Paula. É a Lúcia, que já esteve aqui com a gente outras vezes. Seja bem-vinda de volta, Lúcia. Obrigada pela oportunidade bendita. Que bom, querida, te ter aqui com a gente. E bom também ter a Gabi, a Kílvia, a Paty, o Anthony, o Edson, a Dona Olga, querida Dona Olga, a Giovana, Emanuel, também a Emanuele, é bom estar aqui com a gente, Emanuele, boa noite, a Juliana, boa noite também, a Nelly, Maria Cristina. Todos esses corações que aos domingos se reúnem aqui são muito bem-vindos, não só para ouvir, mas também para comentar, para perguntar. Oi, Carize, tudo bem, querida? Boa noite. Oi, Nádia, boa noite. Bom estar aqui com vocês. E esse é o nosso Evangelho, o Evangelho da Associação de todos nós. Então, todos os comentários são muito bem-vindos, as dúvidas são muito bem-vindas também. Então, Lúcia, eu vou te convidar para fazer nossa prece de abertura, pode ser? Pode? Ótimo. E o pessoal que tiver o Evangelho em casa e quiser acompanhar com a gente, depois da prece da Lúcia, a gente vai continuar ali o capítulo 12, os itens 7 e 8. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, nesses instantes em que nos preparamos para um estudo do Evangelho do Cristo, cristãos que somos todos nós, nesta busca incansável das pegadas do Mestre para nossa melhoria, para o nosso aproveitamento e crescimento. Sabemos que és o caminho, a verdade e a vida. E estamos, sim, Senhor, nesta busca. Ampara-nos, inspira-nos, para que possamos juntos, neste finalzinho de domingo, refletir, trazendo para os nossos corações, meditando, para sentir um tanto mais a tua mensagem e viver a passos firmes contigo, na tua luz, na tua paz e no teu amor infinito. Muito obrigado, Divino Mestre Jesus, por todo o seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Lúcia, e bem-vindos, amigos que foram chegando aqui, né, enquanto a gente estava na prece. Oi, Gladete, boa noite novamente, Angie, que bom que você veio para cá de novo. Coisa boa, seu Luiz França, bom ver o senhor. Gente, a gente vai lá então no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a leitura rapidamente para a gente, né, ouvir a Lúcia e os estudos dela, que são sempre muito bem-vindos. A gente tem lá o item 7, nos traz o trecho que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àqueles que vos pede, e não repelais aquele que quer vos tomar emprestado.
E aí Kardec nos traz, né, explicações sobre esse trecho e diz assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuir o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bate uma face, apresente-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra, não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhes todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida, dizer sob outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros, isto é, ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Uma leitura muito interessante, né, Lúcia? E a psicologia de Jesus é profunda, né? Porque a gente tem que, de fato, fazer o que Paulo nos recomenda, né? Tirar o espírito da letra. Porque se a gente leva ao pé da letra, a gente pode estar colocando aí os pés pelas mãos, né? Então, é realmente uma indicação, acho que para o nosso íntimo, para a nossa reação mais íntima, essa da outra face, né? O que, que os teus estudos nos trazem sobre esse trecho ali de Mateus, Lúcia? Olha, a gente tem muito pouco a oferecer, né? Mas o Espiritismo tem tudo a nos oferecer, manancial. E o próprio Emmanuel, ali na publicação que vocês colocaram no centro, na Uhum. listinha de luz, no capítulo 63, né? O próprio Emmanuel vai fazer colocações importantíssimas, então já fica a recomendação aqui da leitura da obra Vinha de Luz, capítulo 63. E Uhum. vocês destacaram lá uma frase muito linda, e eu já gostei de uma parte bem pequenininha desse trecho, onde Emmanuel vai dizer que o parecer de Jesus não obedece apenas os ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Olha só. Então, Emmanuel já traz, né, essa assertividade de alguém que conhece os evangelhos de tão de perto, que a gente ainda está tão longe de ter o entendimento. Nós temos Emmanuel para nossa inspiração. Então, é um tratado mesmo, como diz ele, de bom senso e lógica rigorosa. Se a gente não tirar o espírito da letra, como a Emília falou, a gente não vai entender muito bem. Mas Allan Kardec faz isso com propriedade
E explica, inclusive, sobre, falando em bom senso, que a gente não vai aceitar as coisas erradas. Imagina se a gente deixasse passar tudo, porque não, vem e pode me bater, pode fazer tudo errado, que eu não vou tomar nenhuma atitude. Não é sobre isso, oferecer a outra face. Né? Oferecer a outra face é você ver de um outro ângulo. E é tão sobre isso que Jesus está falando, que Allan Kardec traduz esta lição iniciando sobre os preconceitos do mundo a respeito do que se convencionou chamar de ponto de honra, que é, não, agora você me atingiu na minha dignidade, né? Agora você me humilhou. É assim que a gente se sente muitas vezes quando acontecem algumas coisas com a gente. E aí, então, Allan Kardec vai trazer para a gente até, vai explicar sobre esse ponto de honra, mas quando eu vi ponto de honra, o que, que eu lembrei? Eu lembrei do ponto de vista, que está lá na Revista Espírita de julho de 1862, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, onde Kardec vai também tratar o ponto de vista. Então, ele discorre de uma maneira bem diferente na Revista Espírita e na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Na Revista Espírita, eu até deixei aberta uma parte para a gente refletir, justamente quando Allan Kardec fala dos nossos inimigos. Então, ele vai dizer que, longe de mal querer seus inimigos, ele lhes agradece por lhe fornecerem oportunidades para exercitar a paciência e a moderação, em proveito do seu avanço futuro, que perderia os seus frutos se rebaixasse às represálias. Ele os lamenta por se causarem tantas perdas inúteis e diz para si mesmo que são eles que caminham sobre espinhos por causa das preocupações que têm de fazer o mal. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sob o qual se encara a vida. Um vos dá preocupações e ansiedade, o outro a calma e a serenidade. Espíritas, que experimentais decepções, deixai um instante a terra, por pensamento, subi às regiões do infinito e mirai-as do alto, e vereis o que são elas. Esse comentário de Allan Kardec é fantástico, né? E nessa... Emocionante mesmo, nossa. E quando você fala da mudança de ponto de vista, eu acho que é justamente essa chave, assim, da gente conseguir enxergar e se dar outra face como um convite a tentar criar essa empatia pelo agressor, né? A pessoa que não é se manter no alvo do agressor. Longe disso, como você já falou, né? O próprio Allan Kardec nos traz do instinto de conservação aqui como sendo, né, algo soberano. A gente, né, tem que conservar essa vida que Deus nos deu. Mas a gente enxergar não aquele agressor como o poderoso, aquele que humilha, ele não é o poderoso, né? Ele, na verdade, é o mais frágil, né? Ele é esse inquieto, que Allan Kardec traz aí na mensagem que você leu, né? Esse que está com preocupações do mundo, que está, né, com essa angústia íntima, que precisa agredir para se sentir bem. Olha só que tristeza, né? Tá nesse lugar. E aí a gente começa a ver a fragilidade do outro a ponto de, se formos sensíveis o suficiente, até sentir essa compaixão, né? Acho que esse é o caminho, né? Não é fácil, mas é um caminho, né? E Allan Kardec fala de instinto ali, né? E eu consegui, assim, analisar sobre essa questão do instinto uma vez olhando um gato nosso, que ele pegou um passarinho. E aí meu marido foi salvar o passarinho da boca dele, né? E conseguiu salvar, tirou o passarinho. E o gato, ele não veio para cima de nós, nem de mim, nem do meu marido. O gato ficou procurando o passarinho. Você consegue entender a diferença dos humanos para os animais?
Então, o humano, ele foca no ser humano que causou o problema. E Jesus nos ensinou que a gente deve olhar o fato e não quem causou o fato. Então, é o pecado e não o pecador. Mas a gente continua assim. Então, os animais nos dão uma lição. Se você tirar o alimento dele, ele não vai. Bem, se bem que tem. Se você tentar tirar o potinho de um cachorro, agora eu tô lembrando que ele é capaz de te dar uma mordida, né? Mas o gato, aquele dia, eu analisando ele não foi. Ele ficou procurando. E eu fiquei olhando aquela cena, imaginando na cabeça dele o que estava se passando, e ele estava o tempo todo pensando no passarinho. Né? Então, ele não estava criando um campo de vingança, como que eu vou fazer para retribuir isso? Não, ele estava só preocupado com o passarinho que ele tinha perdido na boca dele, né? Ainda sobre o ponto de vista, Emília, é muito legal o Allan Kardec, quando ele traz na Revista Espírita, porque ele inclusive diz para a gente se imaginar um círculo e a gente entrar dentro desse círculo. Que por menor que seja, quando a gente entra dentro, ele fica gigante. Se a gente está para fora, ele fica pequeno. Então, ele sempre vai convidar a gente para sair daquela situação. E aí, mais para o final, lá no texto da Revista Espírita, ele vai usar de exemplo a criança. A criança, na fase da infância, ela está mergulhada na infância. Ela não consegue ver a vida diferente do que o adulto está vendo. Ela está na infância, então ela consegue cuidar dos brinquedos dela, os interesses dela, e assim somos nós ainda. Por isso não devemos nem nos culpar, porque nós estamos na infância espiritual ainda, mas já estamos vendo que é muito melhor fazer outras escolhas, né? Não escolher agir assim porque vai nos fazer mal. E lembramos da bandeira levantada pelo Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E o que é que Vicente de Paulo fala em O Evangelho segundo o Espiritismo? A caridade é a âncora da salvação em todos os mundos. Então, se nós estamos mergulhados, né, como Kardec disse, em algum problema, existe uma âncora que vai nos salvar, né, vai nos tirar disso, e é a caridade. Mas a caridade não é a caridade tão simples quanto a gente entende. A gente sabe que a caridade ela é complexa. Nós, como espíritas, sabemos do BIP, que é a benevolência, a indulgência, o perdão. Devemos entender a caridade como essa divina disposição de servir com alegria, realizando a vontade de Deus. E aí fica também uma ilustração da caridade, o que está lá na lei de justiça, amor e caridade. A justiça é quando eu cuido do meu pai, porque ele está precisando de cuidados. O amor é quando eu cuido com carinho. Então, essa é a lição da caridade. Eu faço, mas eu faço colocando carinho, colocando todo o meu coração. Não fazendo porque é a minha obrigação. Aí já não é caridade, já deixa de ser a caridade. Então, como ela é complexa, se a gente for pensar. Por isso nós temos tanta dificuldade ainda de praticar a caridade, porque a gente ainda está nesse centro ali da infância. Quando a gente conseguir sair, como Kardec tantas vezes nos convida, a olhar, como está aqui nessa parte do Evangelho, né? Que é uma fala toda de Kardec, essa análise dele. Ele nos convida a gente olhar para fora, né? De fora para a situação, como espíritos imortais que somos. Desculpe se falei demais, viu, Emília? Imagina, você ficaria te ouvindo aqui, olha, a noite toda, tranquilamente. Muito bom, muito bom. Você trazer a caridade nesse ponto, né? Porque a gente está aqui falando do dar outra face, de combater o nosso orgulho, de evitar os pensamentos de vingança. E a caridade está aí também, né? Está nesse lugar desse amor ativo, né? O ágape, que é traduzido como amor, né, do grego, é traduzido como caridade, como esse amor em ação. Então, se a ação que a gente está fazendo, ela pode ser boa, pode até ser uma indulgência, né? Para com os erros do outro, mas se não tiver esse amor, não se configura como caridade, né? Porque o amor ela está no cerne, né?
da caridade. Então, muito interessante você trazer aqui essa reflexão para uma reflexão também que é tão difícil, né? A gente resistir ao orgulho, né? Não é fácil resistir ao orgulho, né? E é um momento que às vezes dói um pouquinho na gente ainda, né? Tem a dor da mudança, né? Viemos aí por séculos e séculos ouvindo, né? Esse nosso, que a gente chama de instinto, mas não é o instinto, né? É essa prática da defesa, nessa prática do olho por olho, dente por dente, que foi aprendida assim culturalmente, e que assim como a gente aprendeu, a gente pode aprender outra coisa. A gente pode aprender a ser diferente, né? A agir com coragem. Eu achei interessante também que Kardec ele traz como um ato de coragem a gente não reagir, né? A gente reagir de outra maneira, né? E também não tem como a gente não lembrar que quem é o ofensor, né, gente? Quem é o ofendido, né? Nessa, nessa perspectiva que você nos traz do ponto de vista, né, das nossas múltiplas existências, né, do nosso porvir. Então, a gente hoje pode estar se sentindo o ofendido, mas quantas vezes não fomos nós os ofensores, né? E só tem um jeito de quebrar o ciclo, a gente parar, né? Parar essa roda. Como é que faz a roda parar de girar? Né? É a gente não ser mais o ofensor, né? É a gente, ok, fui ofendido, então não vou retribuir. Né? Então eu vou vai parar aqui, vai parar em mim. Então daqui para frente vai ser paz, né? Eu vou ter paz. Essa visão que você traz, né, de que quem está ali fazendo mal está inquieto, está, né, numa posição desagradável. E a gente se faz o bem, a gente tem a paz, né? Pode até ser que o insulto nos magoe, nos machuque no nosso orgulho, mas seria uma inquietação redobrada se além dessa inquietação do insulto, a gente ainda tivesse a inquietação de arquitetar, né, a revanche, ou a vingança, ou vai se ver comigo, né? Só vai fermentar, né? Essa sensação desagradável e não vai interromper ela, né? Que poderia estar parando aqui. Então, se a gente não consegue ainda, né? Tem um remédio. Tem um remédio bem bom, que é o remédio da oração, né? Que é um bom antídoto aí para essa situação. Quando a gente se vê nessa situação, para um pouquinho, pede ajuda a Deus, pede ajuda a Jesus, porque a resposta nunca vai ser uma ideia para retribuir aquele mal. Ao contrário, vai ser uma ideia para retribuir com bem, né? Ou para a gente ficar quietinho mesmo, se o silêncio for a melhor resposta. Eu escutei você falando ali do nosso crescimento espiritual, né, da nossa jornada. Eu lembrei do Tim e Vanessa, da música do Livro dos Espíritos, que eles falam, né, que a dor da semente, que você falou que dói, né, para a gente progredir. E eles dizem, né, a dor da semente é o parto da vida. A minha dor me trouxe aqui para um bem maior, né? Então, meu amor é aprendiz. É muito linda essa música que eles fazem essa explicação do quão bem o Livro dos Espíritos nos faz, se a gente está persistindo no estudo, nessa busca que a gente sempre está fazendo, né, de pelo menos entender, e depois praticar. Você falou da oração também, sozinho é muito difícil a gente sair. A oração, ela é tão importante para nós, porque estabelecemos uma conexão mental, espiritual, com os benfeitores da humanidade. Então, nós já não estamos sozinhos. Da mesma forma que se a gente tiver raivento, com desejo de vingança, não estamos sozinhos. Com quem nós estamos? Então, no momento da oração, que é essa elevação do nosso pensamento e, por consequência, a nossa vibração aumenta, é o momento apropriado para pensarmos naqueles com que temos dificuldades. A gente não deveria chamar de inimigos, né? Mas aqueles que a gente tem dificuldades, porque eles muitas vezes nos apresentam o que a gente não quer ver. E a gente se incomoda, dói, né?
como a dor da semente é o parto da vida, então nós estamos germinando ali, estamos trabalhando em nós esse desenvolvimento, essa semente que somos, a caminho de sermos árvores frondosas. Então, quando a gente age com a caridade, que é a bandeira do Espiritismo, a gente, ao refletir, ao meditar, a gente opta por ver o lado bom, como Jesus nos ensinou de a gente, esse oferecer a outra face, é a gente ver sempre o que, como nós falávamos outro dia num outro estudo, Jesus via Joana d'Arc em Judas, e chamou ele de amigo. No momento que ele traiu ele, entregou ele para os soldados, ele chamou ele de amigo. Ele via Joana d'Arc. Nós ainda temos uma visão tão precária, as nossas lentes estão tão desajustadas, mas a gente já pode testar. Então, ao refletir, ao meditar, a gente opta por tentar enxergar o que de bom aquela pessoa tem. E ao agir, a gente vai fazer tudo o bem possível, porque deixar de fazer o bem é um grande mal, né? Então, que a gente possa sempre retribuir, como lembrei agora também, Emília, da história do Chico, que a mulher tinha dado veneno para o cachorrinho dele, porque ele acordava de madrugada para cuidar do cachorrinho, e ela estava preocupada, na verdade, com ele, né? Porque a saúde dele era precária e ele poderia até ter mais problemas com isso. E o Chico ficou tão triste, que o Emmanuel falou para ele ir lá comprar o que descobriu que ela mais queria e dar de presente, né? E aí aquele sentimento de amargura que o Chico estava sentindo passou, porque ele foi lá, comprou aquela máquina de costura, que era o que ela queria na época, muito cara, ele parcelou em não sei quantas vezes a máquina para pagar. E aquela energia dissipou. Essa grande lição do nosso Francisco, que se ele é o Cisco, o que sou eu? Mas vamos junto, né? Muito bonita essa história, né? E inspiradora também. Então, a gente pensar que às vezes a gente não tem oportunidade ou não, né, ainda não está pronto para oferecer um presente assim significativo para aquela pessoa que fez algo que nos ofendeu, que nos, né, não nos colocou numa posição agradável, né? Mas a gente sempre pode oferecer uma prece, né? Isso é algo que a gente sempre pode oferecer. E ainda mais sabendo, né? Se a gente conseguiu fazer esse exercício de compaixão, de ponto de vista, de entender que o ofensor, na verdade, é alguém que está passando. Né, porque ninguém faz o mal se sentindo muito bem, né, gente? A gente pode até, né, na nossa ilusão, achar que. Né, eu gosto muito das histórias da Disney, porque elas são muito simples, né? Ainda está lá naquele maniqueísmo, tem o bom, tem o mal, né? As mais recentes até estão mais elaboradas, mas aquelas do nosso tempo de criança, né? Aí a gente fica pensando naquele malvado da história, né? A Úrsula lá da sereia, né? Da pequena sereia. Ah, o Jafar lá do Aladim. Pensa nesses personagens, né? A pessoa que está lá cometendo mal, né? Iniquidade pelo mal, intimamente essa pessoa está muito debilitada, né? Está muito triste, está muito revoltada, né? Então, assim, quem está fazendo mal, gente, quem nos ofende, não está num bom momento. A gente pode ter certeza disso. Pode não aparecer, pode o Instagram estar cheio de foto bonita, né? Pode estar assim com um sorrisão daqui para fora. Mas daqui para dentro, quem está fazendo mal está sofrendo. Então, que a gente consiga né? se entender esse estado, né? Que a pessoa está, no mínimo, numa desatenção muito grande, né? Numa vida atropelada e desatenta, para não compreender, né, o impacto das suas ações. Então, que a gente nisso consiga desenvolver essa vontade de, olha, né, mandar uma luzinha, mandar uma estrelinha, como as crianças da evangelização fazem, né? Mandar uma estrelinha porque realmente a pessoa precisa, né? Está precisando. Pode até não saber, mas está precisando, né? Então, seu França nos diz aqui, Lúcia, que ele acredita que a mensagem do mestre diz respeito a não permitir que o mal do outro domine o nosso comportamento, né? E que devemos reagir com atitudes de compaixão. Acho que é um excelente resumo, seu França. Acho que é bem isso mesmo que a gente estava falando até aqui. Lúcia, você gostaria de fazer mais algum comentário Eu antes só da vou gente encerrar? falar ainda, Emília, pela parte da gente ter razão.
Porque Excelente. esse problema nosso, a gente sempre está assim, mas eu estou certa e a outra pessoa está errada. Daí, o poeta Rumi escreveu que as ideias de certo e errado são como um campo, e eu te encontrarei lá um dia. Essa mensagem me fez, pelo menos, e talvez os amigos que estão aqui presentes também sintam isso, e ainda mais nós espíritas, que sabemos como funcionam as colônias espirituais. Então, me fez ter uma visão assim, como se a gente estivesse numa grama verdinha, sentada num banco, olhando a natureza, olhando a verdade, junto com essas pessoas que a gente acha que elas estão erradas e nós estamos certas. Então, para que a gente não quebre a cara, que a gente está errado, e daí sentar nesse banquinho e olhar a verdade, é bom a gente não ficar entrando muito em contendas, batendo boca, discutindo. É melhor fazer silêncio e orar. E se a gente está certo, tá tudo bem também, tá melhor ainda então, porque daí quando a gente sentar no banquinho, a gente vai olhar a verdade juntos, todos estaremos lá um dia, como o poeta Rumi disse. Então vamos juntos a caminho da verdade, orando e confiando, e como a Federação Espírita Brasileira nos orienta, no momento de dificuldade, SOS, silêncio, oração, serviço. E é isso. SOS. Muito bom, Lúcia. Vai ficar com a gente, então, para essa semana. A nossa tarefinha, a gente gosta sempre de trazer, né, uma tarefinha para a semana, SOS. Vamos pensar em qual é a situação que a gente estava com vontade de revidar, que a gente está sendo convidado aqui a oferecer outra face, SOS. Silêncio, oração e serviço nessas situações. Então, eu convido a todos para a gente se encaminhar para a nossa prece de encerramento, agradecendo, tem várias mensagens de gratidão aqui aparecendo, e a gente que é muito grato, viu, por cada presença aqui, por cada coração, né, pela contribuição de vocês, a gente sente essas vibrações aqui, e é muito bom a gente estar junto aos domingos. Então, vamos nos encaminhando para o encerramento, aproveitando esse momento para o nosso SOS, fazer o nosso silêncio e fazer a nossa prece pensando nessas pessoas que a gente gostaria de emanar essas estrelinhas de luz. Vamos lá? Uma posição confortável, fazemos uma respiração profunda e nos colocamos ainda mais em contato com essas vibrações benfazejas, com esse ambiente que é preparado pela espiritualidade amiga da Associação Espírita Fé e Caridade, que com muito carinho, com muito amor, prepara esse ambiente para que aconteça esse evangelho já há alguns anos. É um trabalho muito querido que reúne corações amigos para que comecemos juntos muito bem as nossas semanas, de mãos dadas com Jesus. Que tenhamos todos uma excelente semana, emanando de cada célula do nosso ser luzes benfazejas para aqueles que mais necessitam, e em especial para aqueles que encaramos como desafios de convivência nesse planeta, nesse momento, que sabemos somos todos irmãos. Estaremos todos um dia sentadinhos nesse banco, a admirar juntos a verdade, a natureza, receptores que somos do amor divino sempre. E até o próximo domingo, amigos. Que assim seja. Muito obrigada, amiga Lúcia. Até a próxima. Obrigada a todos. Até mais. Beijo para todo mundo. Até. Tchau.